Olá, bem-vindos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre mudança de vida. É ano novo, há um conjunto de rituais associados à mudança de ano, associados à nova estação, a novas ideias, a nova vida em geral. É um apanágio vulgar na vida ocidental que qualquer ritual de passagem, nomeadamente a passagem de ano, é para trazer algo diferente, algo inovador, algo melhor. Até há o velho ditado, obviamente não é bem um ditado português, mas é um pouco importado a partir da civilização anglo-saxónica, de que no ano novo temos que vestir algo novo, algo velho ou algo something new, something blue, ou algo azul. Ou seja, é muito natural que em todas as civilizações, incluindo a nossa, a ocidental, que hajam estes rituais de passagem que marcam a transição de um estadio qualquer num determinado ciclo da nossa vida para outro estadio noutro ciclo ou noutra parte do nosso ciclo de vida. Isto era típico nas estações do ano, nos primórdios da civilização humana, era típico na altura da mudança de colheitas, era típico na altura em que nascia uma criança ou que uma rapariga tinha a sua menarca, a sua primeira menstruação, etc, etc. As sociedades de África, por exemplo, mais recônditas, ou da África Austral ou da Austrália, mostram-nos que ainda há povos, sei lá, os Papua, Nova Guiné, etc., que fazem ainda muitos rituais deste estilo e que marcam realmente a passagem de um ciclo para o outro. Ora, nós não somos muito imunes a isto, não é? Na nossa civilização ocidental, e há muitos marcos de passagem e muitos rituais de passagem que a nossa sociedade promove. Por exemplo, quando fazemos anos, ou seja, o dia do nosso aniversário, é como que cada vez que temos um aniversário é suposto ter maior maturidade, maior capacidade de, com adultícia, ou seja, com o nosso lado adulto, o nosso lado reflexivo, realista, de pensamento e menos intuitivo e infantil, dar ou tomar as rédeas da nossa vida. Há também outro ritual, por exemplo, o do nascimento. Há o ritual da morte e dos funerais. Há um conjunto de rituais que nós ainda vamos mantendo ativos na nossa sociedade. A questão do ano novo é pregnante. Ou seja, nós ainda consideramos que a nossa vida vai mudar a partir do dia 1 de janeiro, e não se diz o dia 1, porque no dia 1 nós colocamos na nossa cabeça, não, este é o dia da desgraça, é o dia em que ainda estamos a comer tudo o que é da festa de passagem de ano, que ainda estamos a dormir até tarde, porque nos deitamos super tarde também, e é, portanto, um dia em que ainda chamamos o dia do lixo. Portanto, a partir do dia 2, quase todos nós colocamos na nossa cabeça que vamos, de facto, mudar qualquer coisa na nossa vida. O quê? Vamos centrar-nos naquilo que em relação à vida psicológica diz mais respeito. Embora vos pareça, conforme eu vou começar a falar, que pode estar à margem, mas não estará. Vamos pensar aqui, a partir do dia 1, eu vou tomar uma decisão, por exemplo, em relação ao meu namoro ou ao meu namorado. Já não aguento mais o meu marido, já não aguento mais o meu namorado, e há muito que as coisas deterioraram, e há muito que nós já não somos felizes, e andamos a adiar aqui a decisão, mas é agora. Ou seja, de facto, o ano novo é algo que me vem dizer que eu tenho que ter uma vida nova, um amor novo,
ou deixar-me e descartar-me das coisas velhas que me intoxicam ou que me fazem mal. Então eu ponho na minha cabeça, esta é a beta, dia 2 ou dia 1 de janeiro, ou a partir de janeiro. Às vezes não damos o dia, mas dizemos a partir do ano, deste ano, ou a partir de janeiro, eu vou fazer isto, isto, isto e isto. Outra meta que costumamos colocar em janeiro é eu vou fazer dieta. Ou porque estejamos gordos, ou porque estejamos a alimentar-nos mal, ou porque estejamos com um problema de saúde, ou porque não tínhamos nada disso, mas temos fantasias na nossa cabeça de que somos gordos, ou que estamos mal, ou seja o que for, ou porque queremos ter apenas uma alimentação saudável, faz parte também do nosso equilíbrio psicológico e decidimos a partir de janeiro. Então, janeiro é de facto o início, a premissa de mudança para muita coisa. Ou então eu também decido, a partir de janeiro eu vou levar uma vida nova. Eu vou mudar o meu ritmo de vida, vou mudar o meu estilo de vida e vou querer alcançar qualidade de vida. Bom, janeiro, fevereiro, março, abril, qualquer época é boa para a mudança. Estamos aqui apenas a falar nos rituais de mudança que nós usamos para marcar ou definir o ponto a partir do qual nós queremos mudar qualquer coisa na nossa vida. Obviamente, sendo um marco universal em termos da nossa sociedade, que é a passagem de um ano lunar para outro ano lunar, então eu penso que é exatamente a altura certa para eu tomar a decisão ou para eu respirar todas as variáveis, porque já tive um ano inteiro para as refletir e meter mãos à obra e começar a trabalhar. Há muitos problemas também associados a isto. É porque a partir da altura em que eu fui encontrar um marco no calendário anual e que é totemicamente, não é possível, em termos da civilização, é um marco importante que determina uma qualquer mudança, neste caso do ano lunar, eu estou a seguir às vezes uma premissa errada, porque o que eu tenho que definir é, eu a partir de agora vou mudar, fixe, mas se calhar tenho que mudar a partir da altura em que eu já analisei todas as variáveis, já considerei que não estou na posse da capacidade de me manter feliz e que preciso, de algum modo, de fazer qualquer coisa que me faça sentir de facto mais feliz. E é nessa altura que eu devo mudar. É nesta altura que eu devo considerar que já não dá manter-nos na toxicidade psicológica em que estamos e que é necessário uma qualquer alteração no modus operandi, na maneira como lidamos com o mundo, mas sobretudo na maneira como lemos e interpretamos o mundo, que é aí a parte mais importante. Porque se eu interpreto o mundo como algo negativo, eu vou me manter sempre negativamente nos mesmos lugares da minha vida, porque não vou considerar que há salvação possível. Pelo contrário, considero que a escuridão faz parte do meu karma, da minha sina, do meu destino, ou seja lá o que for que a pessoa considerar, e portanto eu vou ter que me manter a viver as coisas desta maneira, de maneira tóxica, infeliz e difícil. Temos aqui a doutora Maruki, que hoje decidiu dormir uma soneca também aqui durante o nosso vídeo. A nossa intrusa habitual. Qualquer dia destes vamos fazer aqui umas perguntas e respostas aqui à sua doutora, a ver se ela nos sabe responder, de tanto que anda a ter alguns cursos de psicologia ao estar nos nossos vídeos. Ora bem, como diriam os ingleses, anyway. Ou seja, também não haverá problema se eu decidir que é a partir do dia 1 que eu vou mudar a minha vida. Não,
a grande questão é que seja dia 1 de janeiro, seja dia 2 de outubro, ou seja, dia 3, 4 ou 23 de agosto, a grande questão está em nós nos mobilizarmos para a mudança. É que muitas vezes nós temos um livro, um dossiê, uma agenda de boas intenções, mas a grande dificuldade está em tomar as rédeas da nossa vida, em colocá-la na nossa mão, no nosso poder de querer ou não querer ser feliz e andar para a frente. E então, podemos determinar que é a partir do dia 1 de janeiro, mas vai haver um conjunto de circunstâncias e mais um conjunto de pensamentos, começa logo por aí, que nos vai logo aliviar da decisão, ou que vai boicotar, sabotar a mesma, e com uma complacência de pensamento ideativa nossa que vai dizer, é só hoje, a partir de amanhã será diferente, ou daqui a uma semana eu depois logo começo, ou daqui a uma semana iniciamos o pensamento de que é agora que eu vou tomar uma decisão, e depois nós dizemos, agora não, porque ainda tenho que terminar não sei o quê, ou tenho ainda que dizer não sei o quantos, ou imaginemos que tem a ver com a tomada de decisão de romper uma relação com alguém, ou porque ela ou ele ainda tem não sei o quê para fazer, ou porque nesta altura não é boa ideia, porque ele anda lá com um problema com o filho, ou porque ou porque estão a vistoriar lá o emprego, ou a fazer uma auditoria, e só no final da auditoria que eu tomo uma decisão, porque eu realmente quero mudar de emprego, ou realmente quero mudar algumas coisas lá na instituição ou na empresa que eu dirijo, e vou fazer ali um volte-face tão radical que vão muitas cabeças rolar, mas eu vou adiando com este alibi que eu vou encontrando na minha cabeça para continuar a boicotar, a sabotar ou a impedir a minha possibilidade de mudança. Isto aplica-se obviamente aos nossos aspectos de vida. É agora ou não é agora que eu vou tirar aquele curso que eu sempre pensei? É agora ou não é agora que eu vou adotar um gatinho? É agora ou não é agora que eu lhe vou dizer a ela que a nossa relação acabou, que assim não dá para continuar e que cada um fica para o seu lado? É agora que eu vou procurar outro emprego? É agora que vou ter 2 empregos ou 3 e vou realmente definir que isto assim não dá? E é a partir de agora que eu vou correr todos os dias de manhã, fazer meditação, vou respirar ao final do dia, vou fazer uma lista de intenções ou vou fazer o meu dossiê de mudança? Acontece que muitos de nós conseguem fazer isto a partir da altura que decidiram eu vou, e às vezes até já aconteceu um conjunto de tentativas e eu disse eu vou e depois não consegui, mas também há muitos de nós que vão manter-se eternamente neste registro. É agora, vou tentar, mas logo aos primeiros dias ou aos primeiros tempos eu desisto, ou é a partir da manhã, depois da manhã, ou evidentemente do dia 1, mas há aqui este conjunto de variáveis que não é propício, e então eu vou considerar que vou adiar, e vou adiando. E nestes casos, para as pessoas que eternamente vão protelando, que vão procrastinando, e alguns de nós, isto faz parte da nossa vida, continuar sempre a procrastinar. Começa logo de manhã, quando acordamos, já estamos a procrastinar uma quantidade de coisas. A hora em que vamos acordar, o que vamos fazer, a hora em que o vamos fazer, e blá 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 e blá blá blá. Mas para pessoas que têm um modus operandi deste estilo, o meu grande conselho é que insetem mudanças na vossa vida de maneira acompanhada. Há programas de capacitação para a mudança, há programas de cariz psicoterapêutico e de cariz cognitivo que nos ajudam a meter as mãos na massa e, de facto, a tomar as rédeas da nossa vida de uma maneira acompanhada e guiada. Reparem, quando eu quiser aprender inglês, ou aprender chinês, ou outra língua qualquer, ou curdo, eu vou ter que contratar um professor ou ir para uma escola de línguas.
à medida que o tempo vai passando e eu vou dominando alguns dos determinantes de como se fala e como se escreve nesta língua, traduzindo evidentemente para a minha língua conhecida, que é a minha língua mãe, neste caso é o português, à medida que eu vou andando, eu vou adquirindo mais proficiência, ou seja, eu vou adquirindo mais capacidade de me desenrascar com esta nova língua que eu estou a aprender. Vamos imaginar que eu estou mesmo a aprender curdo. Portanto, no primeiro dia, quando eu entro na escola de línguas, eu não faço a menor ideia como se diz sequer olá em curdo. Talvez, no final da primeira semana, eu já saiba dizer olá em curdo. Mas ao final do primeiro mês, eu já percebi algumas das regras da gramática do curdo. E provavelmente até já percebi que os caracteres que eles usam sobre a forma de letras, que podem até nem ser fonéticos. Não sei, faço a menor ideia, mas já conheço alguns daqueles caracteres e já os identifico e provavelmente até já sei construir frases pequenas, bem entendido, com algumas palavras simples. E vou retirar o significado das mesmas. Na semana anterior a ter tomado a decisão de que ia fazer um curso de curdo, se alguém me falasse em curdo, eu entenderia zero. Era pior do que chinês, do qual nós também não sabemos uma palavra, certo? E, portanto, eu estaria absolutamente a zero perante a conversação ou os sons, não é, de uma linguagem que eu não conheço e da qual não consigo retirar nenhum significado porque não obtenho o código de descodificação para perceber o que aquilo quer dizer. É a mesma coisa em relação à mudança de vida. Eu posso determinar que quero mudar. Eu posso determinar na minha cabeça que há decisões que eu tenho que tomar. Mas se eu não me organizei ainda, por que é que eu quero mudar? E que premissas de pensamento eu tenho que me fazem ou impedem ou bloqueiam de mudar? E que outras premissas eu preciso de ter que favoreçam a mudança? Se eu não tenho na posse o domínio disto, então eu tenho que aprender. E, portanto, há de facto cursos nem lhe vamos chamar cursos, vamos chamar programas de desenvolvimento individual, nos quais estão incluídos programas de mudança que nos ajudam de maneira orientada, com a língua, era com um professor de curdo, com este programa de capacitação ou de desenvolvimento para a mudança, é com um profissional especializado, nomeadamente alguém na área comportamental e, portanto, psicólogo ou psicoterapeuta ou, dentro da psicoterapia, pessoa especializada para promover mudanças e acompanhar alguém num processo que às vezes não é assim tão fácil quanto parece. Às vezes nós temos uma intuição que isto vai ser difícil, e será, mas se for de modo acompanhado e orientado, a dificuldade ameniza-se. Ao amenizar-se, eu continuo a conseguir ver caminho para a frente e a conseguir continuar a caminhar e a fazer a minha alteração, a mudança que eu sempre desejei, de maneira segura, como eu costumo dizer, de maneira respirada. Este tipo de programa é um programa que, passo a passo, de maneira pausada, porque não é algo condensado em 8 dias, em que eu vejo e sinto apenas uma necessidade de mudar aqui neste ponto da minha vida. Vamos imaginar que eu quero mudar realmente a minha relação amorosa com alguém. Ou que quero pôr um ponto nos is na mesma, ou definitivamente terminar com a relação, ou pelo contrário, eu quero dar-lhe outra configuração e há aqui coisas que têm que mudar, não só da parte do outro como da minha parte. Mas aí está, começa logo aqui, é que muitas vezes nós achamos que o que tem que mudar é o outro, não é?
a situação está má, nós não conseguimos viver juntos, porque ela isto, ou porque ele é isto. Claro que há situações, e nós sabemos que sim, em que estas circunstâncias assim se passam. Vamos falar, por exemplo, em casos de violência doméstica. Obviamente, não é? A pessoa que é violenta e a pessoa que está neste cenário como a pessoa que violenta e que bate e que agride ou que diz, faz e acontece, tem que haver uma alteração, não é? Ou nós saímos da rota dela, ou ela tem que fazer um tratamento, não é? Mas nos outros casos não é bem assim. Quando há problemas de relação, habitualmente temos aqui uma coparticipação e corresponsabilidade, não é? Portanto, muitas vezes temos a ideia de que o outro é que é o mal da fita e esquecemos da nossa responsabilidade no processo. Pois com este processo de mudança, num programa de capacitação para a mudança, a pessoa toma conta da sua responsabilidade no processo atual, toma conta do que é que precisa de se fazer para alterar de maneira a que não se violente a si própria e que consiga perceber as consequências positivas e negativas do manter-se onde está ou do mudar para onde quer ir, mas vai definir que premissas do seu pensamento estão erradas, são crenças irracionais que estão a impedir, a bloquear a visão, não é? Os outros objetivos que a pessoa quer, o mudar para além do sítio onde está, para além da infelicidade, que é o que habitualmente as pessoas sentem, por isso querem mudar, e portanto vai conseguir depois então definir objetivos, definir o alcance daquilo que quer atingir. É que muitas vezes nós dizemos o seguinte: eu quero ser feliz. E eu digo alto. Isso não quer dizer nada. Isso para mim não é um objetivo. Todos nós, em primeira e última instância, que todos os seres vivos tendem para o equilíbrio, tendem para a homeostase. Se você me for dizer que a felicidade é o equilíbrio, até está tudo muito bem. Mas, como nós, em termos do ser humano, temos uma coisa que nos orienta na vida, não sabemos se os outros animais têm, mas que nós temos, que é a cognição, é o pensamento, é a linguagem, é a memória, é a percepção, é a atenção continuada ao estímulo, é a atenção seletiva, blá, 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 blá. Como nós temos tudo isto, nós somos capazes de refletir sobre aquilo que somos, aquilo que fazemos, e mais, ainda temos mais outra coisa, que é nós somos capazes de refletir sobre o que refletimos, aquilo que nós chamamos a metacognição. E neste sentido, temos todo o potencial para agarrar nesta nossa capacidade, neste nosso skill, e fazê-lo vingar a nosso favor. E com ele procurar estabelecer, afinal, o que é que me faz feliz. Vamos dissecar isto ponto a ponto, pessoa a pessoa. O que é para si a felicidade? Até porque para a Maria, felicidade pode ser viver num pequeno iurte, uma cabana da Mongólia, no meio da Antártida, com 2 ou 3 exploradores que andam a fazer investigações temporárias neste lugar do mundo, com as focas ao seu lado e a comer carne de baleia crua. Sei lá, estou a inventar coisas, se calhar não foi uma ideia feliz. Para o José, a felicidade pode ser estar com a família, os seus 5 filhos, a sua segunda esposa, numa casa confortável na Baixa do Porto. Já para a Francisca, que tem 23 anos, concluiu um curso que a vai levar para o campo da diplomacia e que, de algum modo, quer viajar muito, quer conhecer o mundo e não quer não quer assentar a raiz num sítio concreto e único no mundo, quer viver como uma cidadã planetária. Então, a Francisca
não tem a mesma configuração de objetivos de que o José, que quer comprar um apartamento, criar os seus 5 filhos, viver com a sua esposa, ter um emprego mais ou menos que lhe dê um rendimento para ter férias, para dar a qualidade de vida necessária aos filhos, para que eles possam ter um bom colégio, estudar línguas e ter exercício físico continuado, patrocinado, entre aspas, pelo dinheiro dos pais. São objetivos completamente diferentes. E mais, os nossos objetivos dependem da fase do ciclo de vida em que estamos. Se calhar eu aos 23 anos queria coisas diferentes do que quero agora aos 56. E que se calhar você quer aos 35 ou que você quer aos 43. Portanto, às vezes nós definimos que queremos fazer mudanças de vida, mas não estabelecemos o timing em que queremos fazer essas mudanças e o tempo que elas têm que ter para se mudar. O exemplo é quando eu decido, vou fazer uma dieta radical a partir do dia 1 de janeiro e, obviamente, se eu estive a fazer durante não sei quantos anos uma dieta absolutamente desregulada, em que eu comia doces de manhã à noite, em que eu comia desde manhã à noite e não tinha horas de refeição, em que eu comia comida processada e blá 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 blá, obviamente que se eu a partir do dia 1 vou fazer uma dieta daquelas restritivas de hidratos de carbono e que só me permite comer de manhã, a meio do dia ou à noite, então eu não vou conseguir manter este tipo de dieta porque eu não fiz o período de preparação, não é? E ao não fazer o período de preparação, o que eu defini foi objetivos para mim num espaço de tempo que não é congruente e realista com aquilo que tem sido a minha história até agora. Se calhar eu tenho que fazer, não a partir do dia 1, uma dieta restritiva, definitiva e brusca, dramática, mas tenho que fazer uma transição entre aquilo que eu comia e o número de vezes que eu comia e uma outra situação mais saudável e desejável. Tenho que fazer um período de transição que eu também tenho que consignar como um objetivo para mim. E, portanto, muitas vezes as pessoas esquecem-se de fazer esta transição, e muitas vezes esquecem-se de estabelecer objetivos realistas, assim do estilo, esta da dieta é flagrante, não é? Eu quero fazer uma dieta brusca e alternativa a partir do dia 1, quando no dia 31 ainda comia 10 vezes por dia e quase sempre comia batatas fritas, pipocas e muitas coisas, muitas massas, tudo à base de hidratos de carbono, farinhas e por aí fora. Calhar é difícil, não é? Muitos bolos e muitas bolachas e no dia 1 eu vou ter dificuldade em lidar com esta dieta porque os meus níveis de hidratos de carbono vão descer no meu sangue a um nível que me vai deixar abananado, quer fisicamente, quer psicologicamente, e eu, por necessidade às vezes mais psicológica até do que física, vou logo ingerir os primeiros bolos que restaram de ontem da festa de 31 de dezembro do ano anterior, ou do Natal, ou seja o que for. Ok, ainda tenho na despensa. Vou dizer a mim própria, ok, eu ainda tenho na despensa estes produtos, eu vou ter que os consumir, agora já gastei o dinheiro. Né? Portanto, já estou a boicotar, porque não dei a mim própria um prazo realista, um objetivo realista para mudar. Quando eu faço estas mudanças de maneira acompanhada, eu tenho alguém, como um personal trainer faz em termos físicos, para a nossa fitness e para o nosso bem-estar físico, nós também precisamos de um personal trainer, muitas vezes, para a mudança. E daqui que estes programas de capacitação e de treino para a mudança, reparem, são programas de capacitação e treino para a mudança, precisam também de um personal trainer, neste caso, um profissional habilitado na área psi, que pode ajudar a pessoa a fazer a caminhada de maneira acompanhada, sendo o grilinho falante, não é? Aquele que está lá para ajudar a organizar as ideias, estabelecer os objetivos e mais. Vamos finalmente chegar ao ponto mais importante, que é estabelecer as estratégias. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Peço imensa desculpa. O que é que eu vou fazer? Que ações imediatas, concretas e mão na massa eu vou ter para alterar aquilo que eu quero alterar.
para alcançar os objetivos que eu já me defini. Mas mais ainda, ninguém vai passar a fazer estratégias, que é o que muita gente faz, sem perceber muito bem quais são os contornos dos seus objetivos e da visão, aquilo que quer alcançar. Daí a importância disto estar muitas vezes escrito num papel, ou pelo menos num documento qualquer, até pode ser um documento digital, em que a pessoa está a construir de maneira respirada, como eu digo, de maneira pausada e refletida, acompanhada sobre aquilo que quer alcançar, dadas as circunstâncias realistas da sua vida, e depois então é que conseguirá definir o como. Como é que eu vou fazer isto? Ou seja, pôr a mão na massa e definir as estratégias de mudança. A maior parte das pessoas, quando chega às estratégias, ainda continua às vezes a pensar, se não for suficientemente acompanhado, que a estratégia para alcançar a felicidade é querer ser feliz. Ou seja, isto é tautológico, não é? Estamos outra vez na mesma história. Querer ser feliz é o quê para si? E depois, se a estratégia é continuar a querer ser feliz, não vai mudar. Sabe porquê? Ainda não definiu como vai fazer isto para ser feliz. Como não estabeleceu o que é que a faz feliz, também não estabelece como vai fazer. E, portanto, este treino, este personal trainer que acompanha a pessoa a treinar-se neste percurso de procura de estratégias para alcançar objetivos que têm que ser bem delineados e definidos, é uma maneira de alcançar finalmente aquilo que deseja, que é ser feliz. Ok? Só que aqui vamos fazê-lo sempre de maneira dissecada. O ser feliz é o modus genéricos, vamos chamar assim, e os seus objetivos específicos serão o modus específicos e as estratégias serão o modus operandi, aquilo que vai fazer de maneira operacional mudar o antes para o depois. E se houver um documento, um compromisso perante o trainer, perante a pessoa que ajuda, o facilitador, o especialista, o psicólogo, o psicoterapeuta, seja quem for, que facilita a mudança, então eu tenho muito mais probabilidades de me meter pés a caminho ou mãos à obra e fazer aquilo que eu necessito fazer para mudar. Atenção, nem sempre as nossas mudanças e o que queremos mudar são questões fáceis e que às vezes até há algum sofrimento a mudar e a encetar actos concretos na direção daquilo que eu quero, porque muitas vezes não é só comigo que eu tenho que contar no processo de mudança. Porque se, por exemplo, os problemas tiverem a ver com relações, obviamente que é comigo e com as outras pessoas que estão implicadas. Mas quantos de nós muitas vezes dizemos eu estou infeliz no meu trabalho, não é isto que eu quero, mas não fazemos, desculpem a expressão, ponta de nada, não é? Ou como se diria na minha adolescência, não fazemos ponta de um corno para mudar, seja o que for, em relação não só ao ambiente, ou seja, na nossa participação em relação ao ambiente ou em relação àquilo que fazemos, mas também não fazemos coisíssima nenhuma para nós sairmos do estado em que estamos, do sítio em que estamos, ou de sair desta empresa, ou de sair deste tipo de trabalho e encetar um novo projeto na minha vida. Mas imaginar que eu sou construtor civil, mas tenho um grande projeto de um dia ser agricultor numa pequena quinta no Ribatejo e produzir azeitona e frutos silvestres vermelhos. Mas ainda não tomei a decisão de largar a construção civil e a engenharia e passar para ser um empresário na área do setor primário, do setor da agricultura. Ainda não comprei a casa, ainda não procurei, ainda não sei quanto posso gastar, ainda não percebi como é que eu posso fazer este projeto, quem me poderá acompanhar, que tipo de alocação financeira preciso, o que é que vou fazer com a minha família, o que é que eles vão dizer, qual é o plafond que tenho para subsistir, se ainda
não consegui ter lucro nos primeiros tempos, se eu vou largar definitivamente a engenharia, ou se não vou largar e vou pôr alguém a tomar conta do negócio por mim, e vou delegar, e vou isto, e vou aquilo outro. Portanto, muitas vezes o que falta é passar em revista estes detalhes mínimos, que às vezes só de pensar neles por alto, eu já boicoto. Quanto mais depois efetuar seja o que for. E aí as estratégias nunca vêm. Ok. Este pequeno vídeo já vai longo. Eu não me vou alongar tautologia, não é? Não me vou alongar mais. Vou apenas lhe lembrar que sim, é lícito, mesmo que seja dia 1 de janeiro, que queira mudar alguns aspectos ou dimensões, categorias da sua vida que acha que estão em desequilíbrio, tudo bem. Eu própria já fiz isto 2 vezes na minha vida e elaborei um dossiê de mudança que tinha como prazo, num espaço de 2 anos, efetuar aquelas mudanças que eu queria que se efetuassem na minha vida para eu alcançar aqueles objetivos que eu finalmente defini de maneira concreta, clarividente, cristalina, como água, para onde eu queria ir. E também, claro, o como eu queria alcançar este patamar ou estes patamares na minha vida. Para isto dissequei cerca de 15 a 16 dimensões da minha vida que eu queria alterar. Obviamente, umas mais do que outras são apenas mudanças ou não mudanças, ou seja, manutenção de coisas que eu sei fazer e que giro muito bem na minha vida, mas noutras dimensões da minha vida eu tive que alterar realmente aspectos que estavam a algures há muito tempo a marinar a mudança. E este documento, que no meu caso eu fiz escrito num papel, tem-me guiado nos últimos 2 anos na persecução daquilo que eu quero atingir. Se está aí e também quer e necessita de alterar alguma coisa no sentido da sua felicidade, peça ajuda ou procure e adira a um programa de capacitação e treino para a mudança. O meu nome é Susana Rodrigues. Eu sou psicóloga e psicoterapeuta e eu estou aqui acompanhada da Maruki para os amigos. Ela tem o nickname de Ruki, que também está aqui para o acompanhar num processo de mudança, se você necessitar. Até breve!